Glória a Deus. Olha, meus amados, pode tomar seu assento. Vocês não sabem a alegria do meu coração, porque olhar a Dona Diva, louvar aqui, é lembrar que há um tempo ela teve um AVC, que ela passou por um momento de dificuldades, que ela ainda tem algumas limitações por conta daquilo que ela passou, mas quando o Senhor a chamou para fazer a obra, prontamente ela se colocou à disposição e nos levou verdadeiramente em adoração, em louvor ao Senhor. Então glorifico a Deus pela vida da Dona Diva, ela é um exemplo para nós e que possamos ser como a Dona Diva, amém? Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, quando Deus chama, meu amado, Ele nos capacita, amém? Hoje tivemos uma prova cabal disso, na verdade. Antes de iniciarmos a pregação da palavra, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê uma boa noite, dê um aperto de mão, dá um tapa na orelha, fala com ela, olha para a pessoa que está atrás de você também, fala, na frente. Tem algum visitante? Não, né? Não tem visitante não, né? Estamos em família. Meus amados, hoje vamos iniciar uma nova série de mensagens, uma série de mensagens bem enigmática, da qual tenho certeza que muito nos abençoará. E o tema dessa série de mensagens que iniciaremos na nossa quarta-feira são as 9 portas. Olha só a chamada. Quando Deus decide abrir uma porta, não existe nenhum poder no universo que possa fechá-la. Glória a Deus. E hoje, dando início a essa série de mensagens, eu quero falar primeiramente sobre uma porta. Eu acho que é a porta que a gente mais almeja. Eu acho que é a porta que a gente mais deseja. É a porta pela qual o nosso coração mais tem que arder, que é a porta dos céus. Eu quero pregar sobre a porta dos céus. Eu quero falar um pouquinho sobre a porta dos céus, sobre uma experiência que um homem teve, e o privilégio que ele teve de ter visto a porta dos céus. Meu Deus, que milagre, que maravilha, que honra, né? Ter a visão da porta dos céus. Quem é esse homem? Você lembra dele? Que teve essa visão? E aí? Estou dando as carinhas de não. Pode falar, se alguém pelo menos responder, balança assim a cabeça. Lembra? Não? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Abre em Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 17. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 17. E se você achar, assim puder e quiser, se colocar de pé, como ato de reverência à palavra de Deus. Mas se fosse assim, toda vez que nós lêssemos a palavra de Deus, teríamos que levantar, não é verdade? Em reverência. Mas aqui é um simbolismo, é uma reverência. Nós fazemos a leitura prefacial, a primeira vez que as Escrituras são lidas no nosso culto protestante, no nosso culto a Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, porque mais vale um dia na tua casa, Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Senhor, agora que a tua palavra foi lida, eis aqui uma porção da tua palavra, Deus, que nós cremos que tem poder de curar, de salvar, de libertar, de mudar vidas, histórias. Senhor, pedimos em nome de Jesus que não seja diferente nessa noite. Usa a pregação da tua palavra como uma ferramenta poderosa para esmiuçar a penha. Deus, quebra corações nessa noite, quebra sofisma do inferno nessa noite. Deus, muda vidas nessa noite. Faz a tua obra nas nossas vidas. Queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui modificados, não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Então, Senhor, faz a tua obra, faz o teu milagre sobre as nossas vidas nessa noite. Deus, queremos como esse homem contemplar a porta dos céus. Deus, não queremos restringir a contemplar a porta dos céus. Queremos naquele grande dia passar pela porta dos céus e reinar e habitar na tua presença todos os dias da eternidade. Muito obrigado, porque verdadeiramente, se cumprirmos a tua palavra, se formos fiéis a ti, passaremos por essa porta. Então fala conosco nessa noite. Declaramos, queremos conhecer essa porta, queremos passar por essa porta. Então, em nome de Jesus, nos dá a direção, o fortalecimento essa noite. É o que te pedimos e, Senhor, me usa conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Meus amados, eu quero falar sobre um homem que teve uma visão. E dentro dessa visão ele contempla uma escada que subia até os céus.
onde passavam os anjos, e aí verdadeiramente ele vê e declara: eis aqui a casa de Deus, eis aqui a porta dos céus. Ele tem uma visão do céu aberto, ele tem a visão de uma escada, e por meio dessa escada ele contempla o céu, e o céu ele contempla numa figura, como se fosse uma figura de linguagem, a porta dos céus. E o que é a porta dos céus? Quem é esse homem? O que essa visão dele significa? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos retroceder, vai para o capítulo 25, versículo de número 21. O homem a quem teve essa visão, nada menos é do que Jacó, um homem muito conhecido pela igreja, um homem cuja história é muito conhecida. Mas para chegarmos até essa visão, vamos fazer uma retrospectiva de algumas partes relevantes da vida de Jacó, para que a gente entenda o momento que ele teve essa visão. Gênesis capítulo de número 25, versículo de número 21, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Acharam? Glória a Deus. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Meus amados, Isaque, filho de Abraão, passa por um momento da sua vida onde sua mulher Rebeca, promessa de Deus, não consegue ter filhos, ela era estéril. E lembrando que a esterilidade para a cultura daquela época significava amaldiçoada por Deus. Uma mulher estéril era uma mulher que verdadeiramente foi amaldiçoada por Deus. Imagina Isaque sendo filho de Abraão, alguém que teve tantas experiências com Deus, alguém que desfrutou tantas questões com Deus, se deparar por um problema como esse. Mas tendo um pai, o chamado pai da fé, como seu pai, o que Isaque faz? Ele ora ao Senhor. Ele age como homem, como cabeça da família. A função do homem, que a Bíblia diz, é ser o cabeça do lar. E ele não desanima com o problema que ele passa. Ele se coloca como homem, como cabeça daquela casa, ora para o Senhor, e o Senhor escuta as orações. E aí eles têm 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A Bíblia vai dizer logo em seguida que primeiro nasce Esaú, ruivo, todo peludo, e em seguida nasce Jacó, agarrado ao calcanhar de Esaú. E aí o pai coloca o nome, Isaque coloca o nome de Esaú no primeiro e de Jacó no segundo. Curiosamente, Jacó do hebraico significa suplantador. Aquele que agarra pelo calcanhar, ou seja, aquele que está tentando suplantar, roubar, retirar algo. E o nome para a cultura judaica era algo extremamente pertinente, importante e até espiritual. O nome para aquele povo, para aquela cultura, traduziria quase que a personalidade, quase que uma espiritualidade daquela pessoa. Botaram o nome de um filho de suplantador, de pilantra, de algo assim, meu Deus, que desacerto de um homem como Isaque. Mas é muito interessante, eu sempre questionei Isaque acerca dessa escolha desse nome. Um nome muito infeliz para se colocar no filho. Eu sempre achava um absurdo. Mas sabe o que é o curioso? Se aprofundando na cultura judaica, você pode ver que a colocação do nome dos filhos partia a priori do pai. E muitas vezes, na cultura deles, a colocação do nome vinha de uma direção de Deus. Olha que interessante. Espera aí, Deus mandou colocar, à luz dessa tradição, poderíamos conjecturar que Deus mandou Isaque botar o nome de Jacó, de suplantador. Talvez pelo próprio Deus conhecer aquilo que Jacó faria. E talvez pelo propósito que ele haveria de ter na vida de Jacó. Você conhece a história. Você sabe que o próprio Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então começa a fazer um sentido que para mim nunca havia feito, estudando, aprofundando. Olha, é algo que a gente conjectura, não é claro na Bíblia, mas a tradição me leva a crer que Isaque orou ao Senhor. Isaque buscou uma direção de Deus. Pelo menos deveria ter buscado. E se o próprio Deus muda o nome de Jacó mais à frente, faz algum sentido essa colocação. Mas certo é que ele se coloca nele um nome de suplantador. E de fato é isso que vai acontecer na vida de Jacó. Ele vai fazer algo, ele vai tomar algumas atitudes na sua vida que vão trazer muitas consequências para a vida dele, para a família dele. Vamos relembrar quais são essas atitudes. Capítulo 26, avança um pouquinho. Capítulo 25, perdão, ainda. Pule para o versículo 29. Capítulo 25 ainda de Gênesis, versículo 29.
Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Para aqui. Então chega um momento na vida daqueles dois irmãos, que a Bíblia vai dizer um pouquinho antes, leia em casa, não temos tempo aqui no culto para dissecar tudo, que Esaú era perito caçador, homem do campo. Já Jacó era pacato, habitava em tendas. Chega seu irmão do campo, cansado depois de uma caçada, e vê o seu irmão preparando um cozinhado, e ele diz: poxa, estou com fome, estou cansado. E Jacó, aproveitando-se da fraqueza do seu irmão, aproveitando-se da instabilidade emocional e até física dele naquele momento, faz uma proposta indecente, que ele vendesse o direito de primogenitura a ele. O direito de primogenitura era de Esaú e pronto, e ponto. Era do filho que nascesse primeiro. São gêmeos, quem nasceu primeiro? Esaú, o direito é dele. E o direito de primogenitura tinha grande importância para aquela cultura. O primogênito, ele tinha dupla porção da herança do pai, ele tinha a responsabilidade de conduzir a família em adoração a Deus, ele tinha diversas coisas que eram importantes, que eram relevantes. Mas Jacó suplanta isso do seu irmão. Por um prato de lentilhas, ele consegue ludibriar seu irmão e surrupiar aquilo que, por direito, era de Esaú. Uma conduta de Jacó que vai marcar aquela família. Mas não é só essa conduta. Avance comigo no capítulo 27. Capítulo 27, a partir do primeiro versículo. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Para aqui. Mais um momento da vida daquela família, mais um momento da vida daqueles irmãos. Isaac chama seu filho mais velho, como a tradição manda. Olha, caça lá alguma coisa. Prepara um cozinhado para mim, uma comida bem gostosa. Eu já estou morrendo. Isaac já nem enxergava mais bem nessa época, já estava envelhecido. Ele fala assim: olha, traz que eu vou te abençoar. Essa bênção era declarada pelo pai ao filho e era uma bênção que era direito do mais velho receber. Mais uma bênção que era direito de Esaú. Ponto. Leia em casa depois o que acontece. Jacó se passa por Esaú, coloca uma roupa bem peluda para parecer com seu irmão, para ter o cheiro do seu irmão, prepara um cozinhado, ludibria agora o seu pai e recebe a bênção do seu pai, a bênção de Isaque, no lugar do seu irmão. Mais uma vez, aquele que já tinha o nome de suplantador, suplanta, surrupia algo que não era seu por direito. Isso tem uma consequência grave. Não só isso. O conjunto da obra, os problemas, todas as condutas de Jacó e, claro, também outras condutas que devem ter acontecido naquela casa, naquela família, que não são relatadas. Mas essas duas principais condutas de Jacó, que ele surrupia algo que é de direito de Esaú, trazem uma severa consequência. Olha qual é, versículo 41. Avance comigo. Olha o que a palavra diz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Para aqui. Meus amados, olha a consequência das condutas de Jacó. Uma família que estava debaixo da presença de Deus, debaixo da autoridade de um grande homem de Deus, o cabeça daquela casa era um grande homem de Deus, mas ainda assim haviam conflitos na casa, ainda assim haviam problemas,
Só que o problema chega a um ápice de um dos irmãos declarar ódio a seu outro irmão. Esaú passa então a odiar a Jacó e conspira a matá-lo. Matá-lo. Meu amado, que situação, o irmão desejando matar outro. A unidade familiar agora é rompida, é despedaçada. Uma família que era unida, uma família que era junta, uma família que era abençoada por Deus. Eles eram muito prósperos, muito ricos. Só que aí, por conta das condutas de Jacó, aquela unidade é rompida. Rebeca escuta as palavras de Esaú, conspirando matar seu irmão, avisa Jacó e fala, olha, foge para a casa do teu tio Labão. Teu irmão quer te matar. Aquela família, então, é desfeita, despedaçada, é separada. E aqui fica uma verdade para as nossas vidas. Nossos erros têm consequências. Nossos erros na nossa família têm consequências. Nossos erros na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, têm consequências. E às vezes as consequências são sobremodo grandes. Aqui, meu amado, uma família unida é despedaçada, é retirada. Mas vamos ver mais à frente. A casa de Labão não era nem perto de onde moravam Jacó, onde morava a família de Jacó, para dizer, ele foi ali para esfriar a cabeça, vamos visitar quando der. Eram mais de 800 quilômetros de distância. Naquela época não tinha carro nem avião. Então você imagina. Aquela família foi separada. As consequências pesaram. As consequências dos nossos erros existem. Tudo aquilo que a gente semeia, certamente ceifaremos. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus impedindo alguma consequência, mas via de regra, haveremos de colher aquilo que plantamos. Erros geram consequências, e muitas vezes consequências graves. Reflita nessa noite, quais têm sido teus erros? Meus amados, todos nós erramos, a começar por mim, a começar pelo bispo primaz da igreja, a começar por todos, o único que não errou foi Jesus. Quais têm sido os teus erros na sua família, no seu trabalho? Quem você magoou, quem você feriu, quem você tomou algo que você sabe que era daquela pessoa, mas você tomou para si, ou que você almejou que era de alguém e você quer para si. Às vezes no trabalho temos tanta ânsia de sermos promovidos, de sermos reconhecidos, e muitas vezes esquecemos que somos homens de Deus e fazemos isso a qualquer custo, ao custo de falar mal de um colega, às custas até mesmo de fazer algo que prejudique uma pessoa, visando o nosso interesse. Muitos são os nossos erros, muitos são as atitudes que nós cometemos, que haverão de gerar consequências para as nossas vidas. Então Jacó, antes dele partir, quando ele estava indo rumo à casa do seu tio, ele tem mais um encontro com seu pai. Avance comigo, capítulo 28, versículos número 1. Isaac chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá, por esposa, uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Versículo 5, assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão. Para aqui. Meu amado, você percebe a postura de Isaac? Isaac tinha tudo para estar chateado com Jacó. Isaac tinha tudo para estar revoltado com Jacó. Jacó enganou ele. Jacó se passou pelo seu irmão. Jacó roubou a bênção que era de Esaú. Você vê a conduta amorosa de Isaac em relação a Jacó? Mesmo ali no ápice, normalmente a gente de cabeça quente, a gente prefere, ou a gente faz besteira, a gente tem duas opções de cabeça quente, ou a gente faz a besteira, ou a gente se cala para não fazer a besteira. Na verdade, não somos assim, na maioria dos casos. Ou eu estou de cabeça quente e eu faço aquela burrada mesmo, aí pioro tudo, ou então eu prefiro ficar calado, me isolar, me abster, para evitar um problema maior. Mas Isaac é tão amoroso, com um filho que o enganou, com um filho que rompeu a unidade familiar, ele tem um cuidado de abençoar seu filho, aqui diz que ele o abençoou, de dar a direção, ou seja, ele ratifica aquilo que sua mãe Rebeca já havia falado, dá a direção, abençoa e deseja que seu filho seja uma bênção, prossiga no caminho.
e declara que o Senhor o abençoaria. Meus amados, a conduta de Isaac aqui tipifica o próprio Deus. Aqui é Deus falando. Sabe por quê? Quem outro, senão Deus, tem um amor tão inabalável por nós, que em meio aos nossos erros, que em meio aos nossos desacertos, aos nossos pecados, à nossa rebelião, aos nossos problemas, à nossa teimosia, à nossa falta de fé, continua de braços abertos para nós. Quem senão o nosso Deus? Meus amados, aqui representa o próprio Deus, representa, nós somos aqui Jacó, e Isaac é Deus. Isso tipifica a nossa vida. Por mais que nós erremos, por mais erros que nós cometemos, por mais que haveremos de experimentar as consequências dos nossos erros, Deus continua de braços abertos para nos abraçar, para nos abençoar, para dar a direção para as nossas vidas. Que amor é esse? Que amor é esse que o nosso Deus tem? Que misericórdia! Isso é misericórdia de Deus. Isso é um amor inexplicável. Meus amados, como é bom sabermos que temos um Deus. Podemos errar, podemos falhar, podemos ser reincidentes, mas Ele continua de braços abertos para nos abençoar, para nos dar a direção. E Deus o abençoa, e Deus declara um caminho para que Jacó percorresse até a casa do seu tio Labão. E Jacó assim obedece a seu pai. E versículo 10, assim diz a palavra do Senhor ainda no capítulo 28. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Jacó obedece ao seu pai. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, vai dizer que as bênçãos do Senhor alcançam aqueles que obedecem a Deus. Aqui é uma prova de que as bênçãos do Senhor alcançam em meio ao erro, em meio ao problema, em meio ao pecado, em meio à ruptura da unidade familiar, em meio a tudo aquilo que Jacó havia feito. Ele obedeceu a Deus e as bênçãos do Senhor o alcançariam. Meu amado, eu não sei como você entrou nessa noite. O pecado traz uma culpa tão grande em nós. O pecado traz um jugo, um peso tão grande, peso esse colocado pelo inimigo, que nós nos achamos indignos de orar, nós nos achamos indignos de dobrar nossos joelhos, de ir à igreja, de ter um momento com Deus. Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para Jacó, eu tenho a certeza que em meio ao erro, aí mesmo que eu tenho que dobrar meu joelho, aí mesmo que eu tenho que ir para a casa de Deus, aí mesmo que eu tenho que obedecer a Deus, que ainda em meio ao erro, eu reconhecendo o erro, eu me colocando a Deus e eu sendo obediente à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor continuarão me alcançando. Glória a Deus por isso, meu amado. Glória a Deus por isso. Como é bom termos um Deus desse, amoroso, fiel. E aí, Jacó obedece. Versículos número 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Para um pouquinho. Como eu acabei de falar, lá de Berseba para Harã, eram em torno de 800 quilômetros. A pé o caminho era muito longo. Haveria necessidade de Jacó descansar. Haveria necessidade de Jacó recuperar as suas forças. Só que Jacó foi sem nada. Jacó foi sem nada. Ele não saberia o que vestiria. Leia depois em casa. Ele não saberia o que comeria. Meus amados, ele foi sem nada. Muitas vezes o pecado tira tudo. Muitas vezes os nossos erros, que a Bíblia fala, Isaías vai falar que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Muitas vezes os nossos erros, o nosso pecado, a primeira consequência é perdermos tudo, sermos destituídos de tudo. Jacó vinha de uma família muito próspera, e agora ele está no meio de um caminho, ele não tem nada, e para descansar ele precisa botar uma pedra como travesseiro. Você imagina ter que dormir num travesseiro como pedra? Você consegue imaginar? Você conseguiria descansar? Você conseguiria repousar? Olha, eu acho que eu não. Eu acho que eu não. Eu sou chato, eu preciso dos meus 2 travesseiros que eu tenho lá em casa para dormir. Se eu tiver um outro travesseiro para me acomodar, já é um problema. Eu já estranho. Se eu durmo em outra cama também já fico já estranho. Não somos assim? Agora imagina você num caminho, sem um cobertor, só com a roupa do corpo, uma pedra como travesseiro e você ter que descansar. Meus amados, isso é muito difícil. Mas Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O nosso descanso, o alívio do nosso jugo tem que vir do Senhor.
Jacó precisava de descanso em Deus, porque, meu amado, nas circunstâncias, naquilo que ele estava passando, ele não conseguiria descansar. Ele não conseguiria repousar. O cenário para ele era caótico, era adverso. Medo, receio, uma série de problemas, uma pedra como travesseiro. Se não fosse Deus a dar um descanso para Jacó, eu tenho dúvida se ele conseguiria prosseguir o caminho. E você quer ver como é Deus que dá um descanso para Jacó? Você quer ver? Versículo 12. E sonhou. Meu amado, ele conseguiu dormir. Dormir e sonhar, misericórdia. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos do céu, os anjos de Deus, subiam e desciam por ela. Meus amados, ele tem um sonho. E naquele sonho ele tem a visão de uma escada. E naquela visão dessa escada, que atingiu o céu, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Que visão linda. Que visão incrível. Quem aqui não quer ter uma visão como essa? Eu quero. Claro que eu quero. Uma visão dos anjos. Uma escada subindo aos céus, ver a porta dos céus aberta, ver o próprio céu. Eu quero essa experiência para mim. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Sabe o que é mais lindo nessa história? Jacó, cheio de erro. Cheio de problema, cheio de pecado, cheio de falha, suplantado as bênçãos do teu irmão, rompido a unidade familiar daquela casa, sujo de pecado. A misericórdia de Deus o alcança e ele tem uma grande experiência com Deus. Meu amado, nosso Deus não faz acepção de pessoas. Sem santidade é impossível ver a Deus, isso é uma verdade. Mas Deus, ele é tão justo, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que às vezes a gente está no ápice do nosso erro, às vezes a gente está no ápice dos problemas, às vezes a gente está olhando para a nossa vida e dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu saí, não venho mais à igreja, eu estou em pecado, eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus, mas mesmo assim, Jacó, que representa nós, homens corruptos, cheios de pecado, Deus dá uma experiência tremenda para aquele homem. Deus pode te dar uma experiência tremenda, independente da maneira que você entrou, independente da maneira que está a tua vida. Escada representa ligar um ponto ao outro. Aquela escada estava representando ali onde Jacó estava, ligando aos céus. Aquela escada, aquela visão representava que Deus estava dando livre acesso de Jacó a ele. Deus se apresenta para ele e diz, meu filho, está aqui. Eu estou aqui, em meio ao pecado, em meio ao teu erro, em meio ao teu desespero, em meio a tudo. Eu estou aqui. Eu não sei como você entrou aqui, meu amado, eu não sei como está a tua vida, mas tenha certeza que a mesma escada que foi apresentada a Jacó, ela está sobre a tua vida. Porque Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e agora você tem livre acesso ao Pai. E o teu livre acesso é a mesma coisa que essa escada. Meu amado, você tem essa escada na tua vida. Você não precisa contemplar uma visão, vendo anjos e descendo, para saber que você está com acesso a Deus. No Antigo Testamento, o homem não tinha acesso a Deus. Mas nós, por meio da cruz, por meio do derramar do sangue do justo, do nosso Senhor Jesus, você tem essa escada na tua vida. Use essa escada. E meu amado, sabe o que te separa de Deus? Os degraus dessa escada. Quanto mais você subir nessa escada, mais perto você estará de Deus. Mais perto você estará do nosso Senhor. E como é que eu subo essa escada? Sendo obediente a Deus. Como é que eu subo os degraus dessa escada? Pela fé. Como é que eu subo mais ainda os degraus dessa escada? Pela santidade, pela qual ninguém verá Deus. Talvez você já tenha subido muitos degraus dessa escada, mas os teus erros, os teus pecados te fizeram retroceder a tudo. Mas, meu amado, a escada está posta na tua vida. A escada está aqui nessa noite. Jesus está te lembrando, eis que eu tenho colocado uma escada para que você suba e tenha um encontro com Deus, intimidade com Deus. A escada está aí, o que você vai fazer? Você vai ficar inerte ou você vai subir? Meu amado, subir essa escada é uma decisão tua. Retroceder essa escada também é uma decisão tua. A cada erro, a cada pecado faz com que retrocedamos um pouco. Mas a nossa santidade, a nossa obediência a Deus, o nosso jejum ao Senhor, que é a separação a Deus, a nossa obediência à palavra e ao caminho do Senhor, nos coloca cada vez mais altos nessa escada. Meu amado, essa escada está aqui. Suba nela. Renuncia ao Jacó. Renuncia aos erros da tua vida.
Foca nessa escada. Faça dessa escada o teu objetivo de vida, porque não tem nada melhor na nossa vida do que estarmos perto de Deus, do que buscarmos a presença de Deus. E olha o que a palavra diz, versículo de número 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias. Eis que sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Pare aqui, meus amados, em meio a todos aqueles erros de Jacó, Deus faz a questão de reforçar, de salientar, de ratificar todas as bênçãos que ele já havia prometido a Jacó. Porque assim, ou como foi dito, o pecado nos separa de Deus. E muitas vezes não tomamos posse das promessas de Deus para as nossas vidas por conta da nossa desobediência. Moisés é um grande exemplo. Ele não tinha promessa de entrar na terra prometida, mas pelo seu erro, não entrou. Aquele povo não tinha a promessa de entrar na terra prometida, mas teve que ser outra geração que entrou. Eles tinham a promessa, mas não tomaram posse dela, por causa dos seus erros, por causa das suas escolhas. Mas ainda assim, Deus faz questão de declarar que seria com ele. Olha que lindo. Eis que estou contigo. Meu amado, quando uma pessoa erra conosco, quando uma pessoa faz algo que nos fere, que nos magoa, a gente quer dar um tempo, a gente quer ficar um pouco longe, mas Deus fala: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Meu amado, se você tomar uma escolha, começar a subir a escada que Deus coloca na tua vida, Deus vai cumprir todas as promessas que fez na tua vida. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrependa, mas é uma escolha tua. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: filho, eu estou ao teu lado, independente daquilo que você tem feito, pensado, falado, Deus continua ao teu lado. Que amor é esse? Que Deus maravilhoso nós temos. Agora a escolha é nossa. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que se ouvirmos a voz do Senhor, seremos abençoados. Se seguirmos os seus preceitos, os seus caminhos. Abra comigo, vamos lá em Deuteronômio, avance comigo. Vale a pena ler esse texto. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 2. Deuteronômio, avance um pouquinho. Depois de Números, Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 2. Meus amados, faça isso. Faça isso. Tome posse dessa palavra. Tome posse disso que a palavra de Deus fala para a tua vida. Preste muita atenção. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás o entrares e bendito serás o saíres. Meus amados, ouça a voz de Deus. Não ouça mais o peso do teu erro, do teu pecado. Não ouça mais aquilo que o mundo tem a te oferecer ou te falar. Não ouça mais a acusação do inimigo da tua alma. Deus te trouxe aqui para dizer: eis que eu faço tudo novo. Ouça a minha voz e bendito serás em tudo. Em tudo. Em tudo. Volte lá para Gênesis. Volte lá para Gênesis 28. Gênesis capítulo de número 28. Versículo de número 16. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o... Para aqui. Meu amado, Jacó agora fala: em verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. No meio dos nossos erros,
no meio dos nossos problemas, no meio da tempestade, no meio das nossas mazelas, temos a dificuldade de enxergar a Deus. Temos a dificuldade de enxergar ao Senhor. Jacó teve que sair da tua casa, que ele não queria. Leia depois todos os capítulos, você vai ver que o desejo maior do coração de Jacó era voltar para sua casa. Inclusive a bênção que Deus declara, quando ele fala, eu te abençoarei, te farei voltar. Ele sabia que o desejo do coração de Jacó era retornar para sua parentela, para sua casa, para a casa dos seus pais. E Deus, ali naquele momento, ele tem que passar, ir para o vale, ir para um caminho inóspito, sem nada. Sem nada. Tendo perdido tudo, sem a sua família, sem seus bens, rumo ao desconhecido, rumo a um seu tio, aquilo que ele não sabia que haveria de encontrar à frente. E só no ápice dos problemas, quando Deus dá uma experiência muito forte para ele, que ele enxerga o Senhor. Isso é uma grande verdade nas nossas vidas. Às vezes Deus precisa nos levar para o deserto. Às vezes Deus nos precisa levar para o vale. Às vezes Deus precisa nos botar na provação para que a gente possa reconhecer Ele na nossa vida. Porque na primeira dificuldade, a gente tem a tendência de dizer, Senhor, onde Tu estás? Senhor, onde Tu estás? E aí o que Deus faz? Tem que levar para o deserto. Para no deserto nos humilhar, como fez com o povo, nos sustentar, para que a gente caia em si, que Deus está ao nosso lado. Que não sejamos como Jacó, que não precisemos passar por uma prova dessa, que não precisemos passar por um problema desse, que não precisemos enfrentar a adversidade, que não precisemos que Deus nos coloque no deserto, para só então a gente reconhecer que verdadeiramente Deus está conosco. Meu amado, Deus está contigo. Amém? Deus está contigo. Amém? Em meio à provação, em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à lágrima, em meio à enfermidade, em meio aos problemas, em meio à alegria, em meio à vitória, em meio às conquistas, Deus está a todo tempo contigo. Mas muitas vezes nós não enxergamos a Ele. E muitas vezes precisamos passar pelo deserto para enxergar. Que você possa enxergar a Deus na tua vida de maneira translúcida, de maneira fácil, de maneira natural. Que Deus não precisa intervir na tua vida para que você possa enxergá-lo, para que você possa enxergar que verdadeiramente Ele está ao seu lado. Amém? Versículo 16 então, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Meu amado, tenha certeza, a palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, Ele estará presente. Por mais que você não saiba, por mais que você não esteja vendo, Deus está aqui nessa noite, amém? E Ele anseia para falar contigo, Ele anseia para ter uma experiência igual a que Ele teve com Jacó. Meu amado, não espere a visão de uma escada com anjos subindo e descendo, porque, meu amado, essa escada já foi lhe dada por Cristo Jesus. Mas escute a brisa suave. Sinta a brisa suave, sinta a presença de Deus nesse lugar. Eu quero te convidar nessa noite para que você se derrame na presença de Deus, para que você se coloque na presença dEle, para que você busque Ele em espírito e em verdade. Eu não sei como você está na sua vida, eu não sei como está a sua vida. Está bem, está na bênção, está na bonança. Olha Deus, reconheça que a vitória vem de Deus. Reconheça que tudo que Deus tem feito na tua vida. Porque, meu amado, muitas vezes quando a nossa vida está calma, a gente acha que tudo é pela força do nosso braço. Quando as coisas estão bem no nosso trabalho, é porque assim, não, eu sou um bom profissional, eu estudei, eu me gabaritei, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação. Mas, meu irmão, se Deus fechar a porta, teus títulos, tua dedicação, tudo, não serve de nada. Quantas vezes eu já dei esse testemunho aqui no início da minha profissão, quando eu comecei a ter sucesso, consegui algumas causas tão difíceis a ponto de no escritório dizerem que seriam impossíveis, eu conseguir. No início, como eu glorificava a Deus, como eu dizia, Deus, olha que milagre, olha o que Deus fez. Mas aí a vitória começa a se tornar tão constante que daqui a pouco, naturalmente, a gente acha que é pela força do nosso braço. A gente dá um glória a Deus, eu agradeço a Deus, mas é tão superficial. A gente para de reconhecer o agir e a nossa dependência de Deus. E aí que Deus tem que cortar para lembrar que nós somos dependentes dEle. Então, se você está numa fase boa da sua vida, seja fiel a Deus. Continue sendo fiel a Ele. Continue sendo dependente dEle. Continue estando debaixo da direção do caminho dEle. Mas se você está no meio da dificuldade, se você está no meio do problema, se você está no meio da tempestade, tenha certeza
Deus está contigo. Deus está aqui, Deus está lá, Deus está nela, Deus está contigo a todo tempo. Mas eu quero te convidar nessa noite. Suba um degrau dessa escada. Suba 2 degraus dessa escada. Suba quantos degraus dessa escada você puder. Sabe por quê? Olha o versículo 17, vai falar. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Quanto mais você subir essa escada, mais perto você estará da porta dos céus. Meu amado, entenda uma coisa. A porta dos céus, ela está aberta a todos. Aos Jacós, que representam o homem pecador, o homem falho. Aos Israéis, que representam a mudança de caráter, o homem transformado por Deus. A porta dos céus está aberta a todos. A todos. Só que só qual é a diferença? Só aquele que perseverar. Só aquele que for fiel a Deus. Só aquele que tiver Jesus no centro da sua vida, sendo fiel, é que vai passar pelas portas do céu. Você quer passar pelas portas do céu? Você quer? Você quer? Dê um glória a Deus, dê um amém. Você quer passar pelas portas do céu? Meu amado, é o que eu mais quero na minha vida. Eu quero passar pelas portas do céu. Mas para chegar às portas do céu, há uma escada. Deus mostra para Jacó, há uma escada. E o grande cenário da vida de Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais, é a mudança. É a mudança. Jacó precisava mudar. Jacó mais à frente, ele vai se casar, ele vai para a casa do seu tio, ele se apaixona por Raquel, ele trabalha 7 anos por ela, e aí ele é enganado por seu tio Labão, tem que trabalhar mais 7 anos, porque ele ia dar sua filha mais velha, Lia, em casamento. Ele fica lá mais de 14 anos naquela terra. Até o dia que Deus determina que ele volte para a casa dos seus pais. E ali, passando por um val, o val do Jaboque, ele encontra um homem, luta com ele até a alva, e tem seu nome transformado para Israel. Para chegarmos ao topo da escada, precisamos lutar contra todos os nossos Jacós. Precisamos vencer os nossos erros. Precisamos prosseguir rumo ao alvo, rumo ao portão dos céus. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a, na sua cabeça, fechar seus olhos. Manda, se você puder apagar a luz. Apague a luz, por gentileza. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Deus te trouxe aqui para te dizer: a porta dos céus está aberta. A porta dos céus está ao teu acesso. Mas existe uma escada. E para você subir, começar a subir essa escada, você precisa vencer todos os Jacós que há na tua vida. O início do caminhar dessa escada, o continuar do caminhar dessa escada, é vencer os teus erros, é vencer os teus pecados, é se santificar a Deus, é ser fiel à palavra de Deus, é ser fiel a se colocar nos caminhos, nos desígnios de Deus. E quando você faz isso, você começa a subir essas escadas, e você sobe mais, e você sobe mais, e você sobe mais, e no final dessa escada tem um portão dos céus que está aberto a você. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles anjos que subiam e desciam aquela escada, os anjos que estão ao céu, ali no entorno do trono de Deus, que estão ali nas regiões celestiais, só terão o teu nome confessado se você for um vencedor. E o vencedor é aquele que atinge o topo da escada. E o vencedor é aquele que consegue conduzir, seguir a tua vida dentro da palavra de Deus, dentro dos desígnios de Deus, dentro dos caminhos de Deus. Então, meu amado, em nome de Jesus, suba os degraus dessa escada. Se desprenda, largue tudo aquilo que tem te impedido de subir, de prosseguir.
E se porventura você entrou por essas portas, crendo que você errou muito, crendo que você não é digno, crendo que, meu amado, a tua vida está tão ruim, tão destruída, os teus passos estão tão tortos, que você não é digno de subir nesse degrau, que você não é digno de voltar à presença de Deus, que você não é digno de estar na casa de Deus, meu amado, Deus te trouxe aqui para dizer que isso é um sofisma do inferno, porque se você errar, você tem um advogado justo que intercederá por ti diante do Pai. Então, a noite de você se arrepender, que no momento que você se arrepender, confessar o teu pecado, a palavra de Deus em Isaías vai dizer que Ele apaga a tua transgressão e joga no mar do esquecimento. Meu amado, todos os teus erros, que você pede perdão, todos os teus erros, que você se desprende e que você decide mudar, Deus apaga, Deus te coloca com vestes brancas, como Apocalipse diz, para você subir essa escada, rumo à porta dos céus. Você quer entrar na porta dos céus? Eu quero, amém? Eu quero. É tudo que eu mais quero na minha vida. Mas é noite de você tomar uma atitude diferente. Se você está subindo degrau em degrau, glória a Deus. Mas você pode subir 2 degraus, 3 degraus. Você pode melhorar a tua marcha, a tua subida, por meio da tua santificação, por meio do jejum e da oração, por meio da fidelidade a Deus. Mas se porventura você entrou aqui, estava certo que está longe dessa escada, a escada foi posta de novo na sua frente. O primeiro passo para você subir nela é você pedir perdão a Deus. E o segundo passo é você mudar a tua atitude. Olhar para o topo da escada e enxergar que nela há a porta dos céus e que ela está aberta para que você passe naquele grande dia. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nessa noite te pedir, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Deus, em nome de Jesus, perdoa todo Jacó que é em nós. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, renova as nossas vestes nessa noite, coloca-as, Deus, mais alvas do que a neve. Deus, queremos subir essa escada, Deus, queremos atingir o topo dessa escada, Deus, queremos chegar à porta dos céus, mas Deus, não queremos tão somente chegar à porta dos céus, Deus, nós queremos passar pela porta dos céus, Deus, nós queremos estar ao teu lado pela eternidade. Deus, em nome de Jesus, então nos fortalece, nos edifica, desperta aquele que dorme. Deus, em nome de Jesus, o pecado jaz à porta, o erro jaz à porta, o inimigo está ao nosso derredor para nos devorar. Mas Deus, em nome de Jesus nós clamamos, nos enche do teu Espírito Santo nessa noite, reveste-nos da tua armadura nessa noite. Nós queremos dizer não ao pecado, nós queremos dizer não a tudo aquilo que te afasta da tua presença, tudo aquilo que nos afasta dessa escada, tudo aquilo que te impedimos de subir esses degraus. Deus, joga por terra em nome de Jesus. Pai, nos dá força, nos dá discernimento, Deus, nos dá sabedoria para lidarmos com as adversidades da vida, com os medos. Deus, fortalece a fé do teu povo, torna uma fé inabalável. Não vai ser problema que vai me tirar dessa escada, não vai ser pecado que vai me tirar dessa escada, não vai ser Satanás e seus dardos que vão me tirar da escada. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus a todos que estão aqui nesse lugar, unção do Espírito Santo para vencer, porque ao vencedor serão dadas vestes novas, vestes essas pela qual vestiremos a todo século, pela eternidade, ao lado do nosso Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, se alguém estava pensando em desistir, se alguém estava fraco, se alguém estava esmorecido, dá ânimo, dá renovo, dá força, muda essa história. E aquele Deus que está tudo bem, aquele que crê que tem subido, Deus, cada degrau dessa escada, Deus, renova na mente do teu filho, que a tua palavra diz que aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia, porque muitas vezes Deus cair da escada dói, porque muitas vezes Deus cair da escada faz com que nós rolemos abaixo, e para subir a escada de novo, quão difícil é subir uma escada se estivermos lesionados, machucados, esmorecidos. Então fortalece, Deus. Fortalece teu filho, fortalece tua filha, e que ele continue subindo essa escada, rumo à porta dos céus, e que naquele grande dia, todos aqui que estamos, haveremos de passar juntos, glorificando o teu nome, e haveremos de estar naquela grande mesa, Deus, ceando contigo, e passando a eternidade ao teu lado. Paizinho, muito obrigado, nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. A igreja ainda de olhos fechados. Meu amado, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Deus sabe.
Eu não sei quais têm sido os teus erros, eu não sei qual o teu Jacó, eu não sei aquilo que tem te separado da escada, eu não sei aquilo que tem feito você tropeçar e rolar a escada abaixo. Mas Deus sabe, nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada. Ao do homem até fica, mas do Senhor não fica. Talvez você já tenha entregue a tua vida a Jesus e você caiu dessa escada. Ou se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, tenha certeza que a palavra Romanos 10:9 vai dizer que a nossa salvação veio pelo confessar o nome de Jesus. Então, para termos acesso a essa escada, precisamos receber Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. E não basta receber no seu coração, a sua boca tem que confessar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você já entregou outrora, mas reconhece que estava subindo a escada, mas caiu, mas rolou a escada abaixo, e quer recomeçar com as vestes que Apocalipse diz, vestes brancas, rumo ao topo, rumo à porta dos céus. Quero fazer uma oração pela tua vida. Alguém que deseja essa oração, levanta a sua mão bem alta, sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você recomece o teu caminho nessa escada. Se você assim entende que precisa mais uma vez se colocar nessa escada, precisa refazer a aliança com o Senhor, não deixe o medo, a vergonha, a timidez te paralisar. Eu vou fazer essa pergunta mais uma vez, a oportunidade que Deus te dá. Alguém deseja? Levante sua mão direita bem alta. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer. Certo, Deus, que todos nós que estamos aqui, cremos que estamos na escada, cremos que estamos nela, mas Deus, como foi dito, não queremos pensar que estamos de pé. Queremos verdadeiramente estarmos firmes, subindo essa escada, rumo à porta do céu. Oh Deus, declaramos, em nome de Jesus nós declaramos, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, que queremos passar por essa porta, que queremos contemplar essa porta, atravessar ela e passar a eternidade do seu lado. Então nos abençoa, nos fortalece, jamais risque os nossos nomes dos livros da vida e possamos passar a eternidade ao teu lado, Jesus. É o que nós te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Se você crê nisso, dê amém, glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus.